Minhas irmãs, meus irmãos, uma boa noite. É uma honra, pós-pandemia, nós voltarmos aqui, sermos lembrados. Estávamos famintos, não para vir passar conhecimento para ninguém, porque nós estamos no mesmo nível, mas dessa energia da casa. Não vimos a hora de estarmos aqui. Só que o tema que nós trouxemos é um tema bastante pesado. Infelizmente, no mundo, é um tema que está em voga, em aceitação, porque a União da Saúde, ela nos relata que a cada 40 segundos há um suicídio no planeta. A Organização Mundial de Saúde. Obrigado. Cada 40 segundos há um suicídio. E o tema que nós vamos trazer está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, no capítulo 5 do item 14, que é o capítulo com mais itens, com o segundo capítulo com mais itens, tem 31 itens, e Allan Kardec colocou o título O Suicídio e a Loucura. Nós, sem medo de errarmos, podemos acrescentar nesse E um acento. O suicídio é a loucura. Porque o suicida, ele vai encontrar tudo que não queria, menos o objetivo, a morte. Não vai encontrar em lugar algum. Porque Deus é um Deus da vida. Deus que cria incessantemente. É o Criador universal da vida imortal. Sabe-se lá o que é isso? E falamos o que é isso porque todos conhecem, devem conhecer a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, que Allan Kardec não, se nós simples mortais, antes de conhecermos essa obra, fôssemos perguntar a respeito de Deus, nós iríamos perguntar assim, talvez, né? Quem é Deus? Mas esse verbete quem significa uma pessoa. E uma pessoa não pode criar, uma pessoa não dá vida a nada, pode até modificar, transplantar, botar para um lado para o outro, mas não cria vida. Então Allan Kardec teve cuidado de perguntar, quem é Deus? Olha só, quem é Deus? E ele responde, é a causa suprema de todas as coisas, a inteligência primeira. Então, o que é Deus? Deus não é energia, porque energia é matéria é criação de Deus. Ele não é oxigênio, porque oxigênio é matéria, é criação de Deus. Então, é uma inteligência. Ficou suprido para nós essa nossa busca do que é Deus, de que é Deus. Ele responde assim, falar de algo desconhecido com palavras conhecidas é muito difícil. Olha só o trabalho deles para nos passar essa ideia do Criador do Universo. Então, assim, suicídio não é que a pessoa, como na igreja tradicional, no Velho Testamento a gente vê muito isso, e nos romances também daquela época, que a pessoa se suicidou, não tinha direito a uma sepultura no cemitério de quem desencarna por doença natural. É um erro. Porque, assim, se nós formos, a Organização Mundial de Saúde fala que a cada 40 segundos um suicídio no mundo. Mas se nós formos ver as pessoas, nós espíritas acreditamos na reencarnação, se nós formos ver as pessoas com lesões que trazem de um suicídio que as leis humanas não pegaram, não descobriram, mas as leis divinas, porque toda vez que nós suicidamos, vamos trocar o termo, mas vamos usar um termo assim, rapidinho. Toda vez que nós assassinamos, certo? Porque isso aqui não somos nós, isso aqui é um amigo que nós temos. Nós matamos ele, nós suicidamos ele, nós não morremos. Nós vamos entrar no plano espiritual com as lesões que nós causamos nele, porque
depois nós vamos dar mais uma pinceladinha, porque vamos trazer lesões se ele se decompõe. Segundo perguntado para Albert Einstein, o que é a energia, o que é matéria? Matéria é energia acumulada, e energia é matéria desassociada. Então, isso aqui vai se decompor. Como que fica em marcas? Nós vamos ver daqui a pouco. Mas nós vamos entrar nas palavras de Kardec, para não ficar só nas minhas palavras obscuras, né? Para não tirar o brilho de Kardec. Então, ele começa nesses termos. A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Ou seja, se nós pararmos de cobiçar o que os outros têm, se nós nos contentarmos, não sermos comodistas, mas contentarmos com o que nós temos. Poxa, estamos todos aqui alimentados, talvez, higienizados, com certeza, talvez repousados, mas muitos ainda, até daqui a pouco, vão começar a olhar para o relógio, porque estão cansados da semana, mas eu vou falar umas 2, 3 horas no máximo, vou deixar vocês indo embora, brincadeira. Mas é assim, nós temos que ter uma perspectiva. Nós viemos aqui, ninguém pode até levantar a mão, eu não costumo fazer isso, mas pode até levantar a mão quem é que pediu para o corpo trazer aqui. Eu não pedi. Eu simplesmente dei um banho nele, dei um café nele, dei um analgésico para tirar as dores e vamos embora. Estamos aqui. Ninguém pede, porque ele tem que ser o nosso escravo, não o nosso amo. Ele tem que nos obedecer. É o veículo que nos conduz para trabalhar, para ganhar o pão diário, para vir na casa religiosa, enfim, para viver em família. Nós somos referência. Ele é a referência nossa. Mas nós temos que ditar as normas para ele. Não, visse uma torta de chocolate, aí vamos lá de madrugada assaltar a geladeira e vamos dizer, a carne é fraca. Não, a carne não pensa. Nós fomos os fracos. Mas quando sentimos aquele salivar de um pedaço de um bolo ou de um churrasco, não vai. Vão se policiar. Eu gosto muito de paçoca. Depois de meio-dia, uma paçoquinha de amendoim, mas por dois motivos eu não devo comer. Uma porque dá muita afta, e eu sou o rei das aftas. E outra porque quando me dá vontade de comer, eu digo, agora eu não vou te dar. Quando passar vontade, eu vou lá e tiro um pedacinho. Não é ser rígido, mas é me policiar, porque ele tem que me obedecer, não eu a ele. Vou dar o que ele quer. Então, temos que ter essa perspectiva de futuro. Estamos aqui, viemos, vamos para casa, vamos chegar lá, vamos pegar o nosso café, quem faz aquela montanhazinha no prato. Mas nós temos a certeza que nós temos um lar nos aguardando, uma família nos esperando, temos na segunda-feira um trabalho para honrarmos os nossos compromissos. Que bênção! Vamos querer algo mais? Claro, se pudermos estudar, mas conciliar o estudo físico com o estudo religioso, não vamos perder essa aqui, porque aqui é a realidade. Aqui nós estamos na fonte inesgotável, ninguém sabe, eu não sei se eu vou conseguir chegar em casa. Eu estou com 4 meios de transporte que me trouxeram. Queira Deus que eu não desencarne dentro do carro, porque vai ser uma loucura para eles. Mas eu não sei quanto tempo eu vou ter de combustível para eles. Daqui a pouco vai acabar. Se acabar aqui, porque tem que ter merecimento para morrer dentro do centro espírita, mas se acabar aqui, ele vai cair, eu vou ficar olhando para ele, vocês vão se apavorar, é claro, eu vou estrebuchar no chão. Mas é uma realidade, é uma normalidade. Tudo que nasce, morre. Nosso corpo nasceu. Nós não, nós espíritos somos criados por Deus. Viemos temporariamente, depois nós não vamos adiantar o que está reservado aqui, não que seja nada especial não, mas temos uma coisinha mais para falar. Temos que ter perspectiva, temos que ter orgulho sem sermos orgulhosos, termos vaidade sem sermos vaidosos, porque termos ciúmes sem sermos ciumentos. Se eu não tiver orgulho, não tiver vaidade, eu vou chegar aqui caindo de fome, todo sujo, falando besteira? Não devo ser orgulhoso, aí é diferente. Mas no padrão, o extremo é que o excesso é que causa dificuldade. Mas nós precisamos ser. A senhora vai levar um pão para alguém que está faminto. A senhora vai com fome, vai cair de fome e não vai chegar com o pão lá. Vamos ser egoístas.
vamos ter egoísmo sem ser egoístas. Vamos comer um pedaço de pão. Aí vamos levar. Madre Teresa de Calcutá, quando começou a atender as crianças, dava o lanche dela para as crianças. Acharam ela desmaiada. E a outra freira disse, minha irmã, não é assim. Você tem que se alimentar primeiro, porque só vão me dar o que nós temos. Como é que nós vamos fazer alguma coisa pelos outros, se nós não fazemos por nós? Eu estou falando muito rápido, né? Está dando de captar? E de vez em quando eu me empolgo. Se pode fazer assim para mim que eu baixo a rotação. Dá-se a mesma coisa com o suicídio. Se excetuarmos os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, aos quais se pode chamar de inconscientes, é evidente que tem eles sempre por causa de um descontentamento, sejam quais forem os motivos particulares apontados. Porque assim, quais são os suicidas do planeta? O tabagismo é um suicídio. Isso dito por médios de renome, tipo Divaldo, e pessoas que desencarnaram na Covid-19, com problemas pulmonares por causa do tabaco, desse cigarro, entraram no mundo espiritual como suicidas inconscientes. Pessoa que bebe direto e faz uma cirrose ou sofre um acidente, entra no plano espiritual como suicídio indireto. Várias situações, não é só puxar uma arma de fogo, um gatilho, não. Tem vários suicídios, mas os suicídios indiretos não são contados. Mas é um suicídio. Ele pecou contra uma lei divina. Porque nós viemos aqui para quê? Para brigar, para quebrar tudo, para se viciar? Não, nós viemos aqui para progredir. Viemos falando no carro agora das enchentes lá no Rio Grande do Sul. Nós, com a visão espírita, muitos, assim, querendo se adiantar, vão dizer, é uma aprovação coletiva, uma expiação coletiva. Claro que nós sabemos que não é por acaso, mas o objetivo ali, dessas enchentes, é a unificação dos estados, das mentes humanas. Não é castigo divino, eles estão passando por aquilo ali, nós precisamos fazer, não tem o que mandar, vamos mandar uma oração para eles. Não. É para nós nos unificarmos, porque todos os estados brasileiros estão empenhados. Então, é uma unificação. Todas as enchentes, todos os transtornos que acontecem, o pessoal se une. Mesmo que depois dispersam, mas no momento ali é feito o que tem que ser feito. Embora a situação esteja tão calamitosa que não há teto nem para os helicópteros pousarem, está difícil. Então, é mais um motivo para nós orarmos, incluí-los nas nossas orações, porque são irmãos nossos. Graças a Deus eu estou no lugar bom. E ele não é graças a Deus? Não. Vamos cuidar porque nossos pés estão sujos. Não estamos mais no atoleiro, mas nós podemos resbalar e cair. Então, não é graças a Deus que, um acidente ali, graças a Deus que não foi meu familiar. Por quê? É um filho de Deus. Alguém perguntou esses dias, se nós somos filhos de Deus, por que nós somos obsedados? Não respondi porque eu estava vendo no aparelho televisivo, mas a minha vontade era dizer, porque os obsessores também são filhos de Deus, estão fazendo a cobrança indevida, mas eles se acham na condição de cobradores, são filhos de Deus, um dia vão ter que cair em si e voltar para o caminho reto, como nós temos aí histórias, o segundo, consideramos o segundo maior divulgador do cristianismo, Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo de Tarso. Foi o primeiro matador de cristãos. Mas ele defendia Moisés, ele tinha uma causa. Mas a primeira divulgadora do cristianismo foi Maria de Madalena, que era prostituta e se moldou a tal ponto que desencarnou com lepra, na época não era rancenismo, era conhecido como lepra. Depois ela volta, e aí talvez todos conheçam, pelo menos a igreja tradicional, a igreja católica, considera ela como uma santa, mas não sabe quem era. Santa Teresa d'Ávila, vocês já ouviram falar, era Maria Madalena que veio para reformar os conventos, que havia muita negligência, muitas coisas banais nos conventos.
Então, assim, amor é amor. Ela foi a maior divulgadora do cristianismo, porque ela não defendia causa nobre nenhuma. E, de repente, quando olhou no magnetismo de Jesus, quem de nós não, né? 3 irmãos que nós consideramos particularmente, não é tese espírita, é opinião particular. Primeiro irmão, o maior irmão que nós temos, desde o início do universo que foi criado por Deus em um tempo determinado. Ele já começou a estar conosco, se chama Tempo. Esse irmão Tempo é fantástico. Com o tempo, Jesus foi criado, igual a nós, evoluiu, e já tem bilhões e bilhões de anos, porque nós sabemos que o planeta Terra tem 4,5 bilhões de anos. Jesus é o nosso mentor. Joana de Ângeles revelou para Divaldo que Jesus é o governador do sistema solar. E no nosso sistema solar, sistemazinho pequeno, o planeta mais evoluído é Júpiter. Tem muitos bilhões de anos a mais do que a Terra. E Jesus já era mestre, já foi arquiteto, olha a idade de Jesus. Então, o primeiro é tempo, segundo é Jesus, e o terceiro é que com o tempo nós adotamos Jesus. E adotando Jesus, nós praticamos o terceiro irmão, que se chama trabalho. Trabalho edificante, seja ele o trabalho que for remunerado ou voluntário, de coração. Tempo, Jesus e trabalho. Para nossas vidas, vão nos tirar dessa loucura aqui, ocupar a mente vazia, perigo à vista. Então, precisamos nos ocupar com coisas úteis. E agora nós vamos entrar, não vamos mais protelar. Para quem não sabe, talvez, porque pedem até para a gente dar uma pinceladinha, vou levantar aqui para todos verem, aqui somos nós encarnados. Espíritos, nossa essência que não temos formas, o corpo espiritual, que é a forma, que dá forma a esse aqui, que é o nosso corpo físico. Por isso nós falamos, por que a pessoa renasce com marcas que cometendo isso aqui, se esse aqui se dissolveu? Porque nós temos um corpo espiritual, que Allan Kardec cunhou como perispírito. Peri, do grego, envolto, e espírito, latim, envolto do espírito. Quando nós sonhamos com alguém da família que já desencarnou ou não, ou com outra pessoa que às vezes a gente não se lembra, a gente não está vendo o espírito, e muito menos o corpo, porque às vezes, mesmo que ele esteja encarnado, o corpo está dormindo. A gente está vendo ele com a forma, o perispírito. Mas tudo que nós ocasionarmos contra esse aqui, ele tem a capacidade, porque ele é um corpo as moléculas dele acendem luz, é tudo de luz. Tudo que nós fizermos de bom, nós vamos acender. Tudo que nós fizermos de mal para ele, ou para os outros, nós vamos marcar nele. Por exemplo, por algum motivo, eu alogiei um projétil de arma de fogo na cabeça. Me suicidei. Matei esse amigo, marquei o meu corpo perispiritual e entro no plano espiritual com essa marca do projétil de arma de fogo, porque ele se molda. Vocês, mulheres, quando estão grávidas, o corpo físico ele se elastica. Para a gravidez, nós puxarmos aqui, principalmente quem já está com uma idadezinha assim, né? A gente puxa, isso parece ser um elástico. Imagina o perispírito, ele se molda. Então, todo ato que marca, nós, no plano espiritual, nossa consciência vai nos cobrar. Porque quem já leu o livro Memórias de Suicida, psicografia de Ivone do Amaral Pereira, Dona Ivone, ditado pelo espírito Camilo Castelo Branco, ele narra, ele foi um suicida porque ele era escritor português, da Europa mesmo, e ficou cego e se suicidou. Mas tinha um do Cairo que soube que a mulher ia apresentar um novo namorado, que ela tinha deixado ele, e ele descarregou o revólver. A pessoa fugiu, ele matou a mulher estrangulada, não foi com revólver, estrangulada, ela pedindo para ele não matar, ele matou, e depois ele se atira, dá um tiro. No plano espiritual, a consciência dele começou a cobrar. De que jeito? Porque esse aqui, que tem todos os órgãos que dá forma para esse aqui, os dedos dele começaram a entortar porque
da asfixia que ele cometeu na mulher. Começou a entortar. E ele começou a ouvir a voz da mulher pedindo para não matar. Ele pediu, pelo amor de Deus, que não poderia ficar mais no plano espiritual, para reencarnar no Brasil, numa favela, ser abandonado pela mãe por causa da deficiência dele ser adotado por outra senhora. Qual a deficiência que ele pediu? Quem já leu sabe. Mas quem não leu vai saber agora. A criança nasceu sem as duas mãos. Ele pediu para vir sem as duas mãos. Quando nós, no projeto de arma de fogo, como nós vamos preencher, vamos um exemplo, vamos pegar uma forma, fazer um pão. A forma está amassada no canto. Bota a forma no fogão. Tira a forma, tira o pão, vai dar a marca do amassado ali, não é assim? Quando nós enchemos de massa e chega aqui tem aquele vazio, vai ficar uma anencefalia, porque está a marca ali. Quando nós ingerimos veneno, queimamos o lábio desse aqui com ácido, quando a massa vai encher, está faltando um pedaço, vem com o lábio leporino bifocal. Me joguei num precipício, estraçalhei o corpo, e aí esse aqui ficou comprimido, porque bateu, e aí ele se reduziu, eu venho num corpo de anão. Tudo porque Deus não é amor. Amor é um atributo de Deus, ele é mais do que amor. Então, oportunidades que dão. Quando nós vemos alguma criança nascer com limitação, ou algum idoso já com as limitações, não vamos pensar, é uma punição, é uma reparação. Não. É amor divino que faz com que ele venha assim. Mas aí nós temos não, vários casos, mas uma situação muito embaraçosa para nós que não estamos passando por isso, que se chama os siameses, os chifópagos, que vem colado corpo a corpo. Por que isso? É castigo? Não, Deus não castiga, é amor. Mas como pessoas que nós vimos chineses, com dois irmãos chineses ligados, barriga a barriga, que a mãe que também estava no contexto, ela não conseguia conciliar o sono, porque de 20 em 20 minutos tinha que virá-los, para um não sufocar o outro. Isso é amor, dois espíritos que não podiam se ver, se brigavam, se matavam. Vamos supor assim, que essas pessoas vêm na família, não querem saber de outro familiar, ou mesmo na rua, por exemplo, numa fila de padaria. Nunca vi a pessoa, não vou nem chegar perto de pessoa mal encarada, não me simpatizei com ela. Primeiro passo que nós estamos dando para o futuro. Vamos chegar, vamos cumprimentar, a pessoa é o que é, não vai mudar por causa de nós. Mas, se não deu certo, ocorreu algo trágico nessa existência, nós estamos trazendo ela para sob o nosso teto, a nossa consanguinidade. Vai ser pior ainda, porque se na fila da padaria ninguém suportou, imagina não ter que olhar todo dia para ela. Vai ser um pandemônio. Se mataram. Vem na próxima, sendo irmãos biológicos, pior ainda. Marido e mulher, enfim, várias situações. Quando Deus vê que está na hora de usar uma situação mais drástica, pede para esses espíritos, ou faz esses espíritos olharem-se a existência toda, porque agora, se tu me matares, tu vai ter que carregar o defunto junto contigo. Vamos viver assim. E muitos se acostumam tanto que não querem se separar. Mas nós temos um material da Petrobras, de duas iraquianas adolescentes que se formaram em Direito. Essa história já narrei há muito tempo aqui, você volta, deve saber, se lembrar. E a matéria é a seguinte: as duas se formaram, as duas iraquianas em Direito. Foram lá pegar o canudo. Primeiro ato das duas advogadas, ir para a mesa de cirurgia. Uma desencarnou na hora, porque elas eram coladas aqui, e a outra 1h30 depois. Não eram para se separarem. Por que se separarem? Não tinham cumprido a expiação delas. Tem que ficar assim. Pô, já pensou? Vai lá e paga um advogado, vou lá contratar um, vem dois, vem um de lambuja, com certeza estava ganhando o processo. Mas tem muitos que dão certo. Como nós vimos aí há pouco tempo, dois irmãozinhos separados, estão numa boa. Por quê? Fim de prova de expiação, avanço da ciência
médica, da tecnologia também, tudo isso. Porque Deus sabe de tudo que nós precisamos. A gente é que não quer ser amado. Eu prefiro falar das minhas dores do que dos meus sucessos. Eu prefiro chegar aqui e dizer, poxa, hoje o dia foi péssimo para mim, eu me levantei e estava com tanta dor na minha mão, eu tive que tomar injeção, o dia foi assim, eu nem sei como é que eu estou aqui. Poxa, porque eu não vou dizer assim, me levantei com dores no meu corpo, mas eu estava tão feliz que eu agradeço de estar aqui essa hora. Mas ninguém pensa assim. Poxa, vamos ter essa esperança. A palestra que nós fizemos na terça-feira é a esperança, do verbo esperançar. Todos nós temos esperança, porque todo dia é uma esperança, é uma mensagem de esperança. Quando nós estamos com dores, a gente não toma analgésico? Toma ou não toma? Eu tomo. Por quê? Porque eu tenho a esperança que o analgésico vai me curar, vai me aliviar a dor. Se eu não tivesse esperança, para que eu ia tomar? Eu tenho esperança que eu vou pôr do ônibus, o ônibus vai passar, eu vou chamar um aplicativo, ele vem, que eu vou pegar a bicicleta, ela não vai estar com o pneu furado, mas se tiver também tem borracharia, tenho esperança que o borracheiro vai estar lá. É uma esperança diária. Vou plantar uma semente com a esperança que ela vai frutificar. Então, assim, Deus está incessantemente nos auxiliando, nos fortalecendo, nos animando, dando-nos oportunidades. Porque nós vemos aí, principalmente nas Paralimpíadas, vou tirar isso porque não vou ler mais. Nas Paralimpíadas, nós vemos pessoas deficientes. Eu ando de bengala, mas para mim isso ali é normal. Eu sinto vergonha de se eu pular na água eu não sei nadar. Eu sinto vergonha de eu não conseguir dar uma corrida como eles correm. Eu sinto vergonha de não jogar um futebol como eles jogam. Eu sinto vergonha de captações que eles captam. Pessoas que não têm, às vezes, as vistas, a visão, não tem audição, não tem a locomoção. Tem um rapaz brasileiro, não sei se é paulista ou carioca, que talvez muitos aqui já viram, quase todos, que ele não tem os dois braços e nem as duas pernas. Ele já é casado, não sei se é um casal de filho, uma mulher bonita, ele dirige, e ele disse assim, os dois toquinhos aqui, ele disse, eu não foco no que eu não tenho. Meu Deus, eu não tenho isso, como é que eu vou fazer aquilo? Eu foco no que eu tenho. Como que eu vou fazer com o que eu tenho? Eu não tenho o serviço que eu queria. Poxa, mas eu vou fazer o melhor que eu posso no que eu estou fazendo. Eu não tenho o dinheiro que eu queria, mas eu vou fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho, porque conseguimos dar um pão para alguém, e dar um pão, uma cesta básica, tem diferenças. Porque pode ser que o pão vá com sentimento, vai suprir a fome. Pode ser que a cesta básica seja por orgulho, vai resolver na hora para aquela pessoa. Mas nós temos que absorver, porque nós falamos que o nosso corpo espiritual ou perispiritual, as células se acendem. Toda vez que nós fizemos o bem, nós morremos um pouquinho. O homem velho, o espírito velho, e acende um espírito melhor. Nós vamos ser conhecidos por muito brilharmos. E aí, para encerrar, no livro Voltei, Psicografia de Chico Xavier, ditada pelo espírito que assina o pseudônimo de Irmão Jacó, que na real o nome dele era Frederico Figner, mas como na época os familiares de Humberto de Campos quiseram ter o direitos autorais do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que Chico Xavier psicografou e colocou o nome dele, os familiares entrando na justiça. Então, o Humberto de Campos assinava Irmão X. Então, claro que a família de Frederico Figner não queria esse direito, mas ele botou o Irmão Jacó. E ele viveu na época de Thomas Edison, inventor da lâmpada, gramofone. Ele comprou o gramofone e veio para o Brasil. Ele era sueco, mas ele conta que foi dirigente de casa espírita, foi isso, foi aquilo, e chegou no plano espiritual, a filha dele era evangelizadora acesa de luz, e ele olhava para ele obscuro, meu Deus, o que eu vou fazer? A vergonha dele, a vergonha era tamanha, porque ele não acendia suas luzes. Chega Dr. Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, então era um sol. Ele, meu Deus! Aí um dia ele perguntou para Thomas Edison,
E a lâmpada que o Senhor fez lhe garantiu uma entrada boa aqui no plano espiritual, e Thomas Edison disse para ele, a luz que nós precisamos acender não é inventada, está em nós, precisamos acendê-la. Mas, correndo para fechar o que eu quero falar, havia no Rio de Janeiro um alcoólatra, e Frederick Figner, quando era reencarnado, iam lá atender aquele alcoólatra, doutrinar, conversar com as entidades, e um dia, e aí depois de desencarnado, convidaram ele para continuar indo lá na casa do Senhor, eles agora em espírito, para dar um apoio, né? E eles foram várias vezes, e um dia a equipe não pôde ir, e Frederick Figner foi sozinho. Foi lá, atendeu, e quando ele volta, uma turma de eclesiásticos, de padres que não tinham compreendido ainda o cristianismo, e ele era muito ríspido, muito duro quando atendia esses padres no mediúnico, falava, dava de dedo neles, e os padres disseram, esse aí não é o velho Frederico, aquele que nos doutrinava, cadê a tua luz? Aí ele pensou assim, meu Deus, como eu fui duro com esses irmãos. Baixou a cabeça, como eu fui duro, fechou os olhos, perdoa, meu Deus, perdoa o que eu fiz com eles. Aí ele abriu os olhos e viram que os eclesiásticos estavam saindo. Aí ele disse, peraí, vamos conversar mais um pouquinho. E eles foram saindo assim meio espavoridos, até blasfemando. Ele não entendeu. Aí ele olhou para os lados, luzes acendendo, e ele já quase se ajoelhou para o amparo que estava recebendo, alguma entidade estava vindo socorrê-lo. Ele olhava, acendia e não aparecia ninguém. Quando ele olha para ele, repleto de luz, por causa daquela atitude, daquele reconhecimento dele que tinha sido duro com os eclesiásticos. Olha só nossa mente, acendeu, o que faltava era um impulso generoso no corpo espiritual. Por isso os espíritos de luz tipo Emmanuel aparecem assim, luz pura. Agora vamos imaginar Jesus. Não tem como imaginar a luz de Jesus. Porque Chico Xavier, à época que ele estava reencarnado, a NASA veio dos Estados Unidos aqui para medir a aura de Chico Xavier. Chico não deixou publicar, mas vazou isso aí. De luz ele tinha 20 metros, Chico Xavier. Agora, não temos capacidade de imaginar a luz de Jesus. Porque quem olhou para ele quando ele estava no corpo, encarou no olhar dele, não foi mais ou menos. Quando nós chegamos, nós aqui nessa existência, entendemos, compreendemos e praticamos o Evangelho de Jesus, ninguém é mais ou menos. Pode crer que, primeira coisa, as amizades de antigamente, do rolê, das nights, já vão nos abandonar. Não, nós não abandonamos eles, mas eles vão nos abandonar automaticamente. Estão certo? Porque vão querer andar com quem está falando de São Jesus, falando em... E tem uma, não somos proibidos de entrarmos em bares, em clubes, aonde for, menos em prostíbulos, é claro. Mas aonde precisar ir, nós vamos. Mas o importante não é a gente entrar, é como a gente vai se portar lá dentro. Não importa a gente ter religião espírita, ser católico, evangélico, budista, não importa. O que importa é o que nós fazemos dentro da religião. Não importa sermos presidente de uma casa espírita, importa é como nós tratamos as pessoas. E, por sinal, nosso irmão está de parabéns. Você volta então, se eu for rasgar seda aqui, eu vou encher o chão de seda. Porque a gente se sente bem. Então não importa vocês estarem aqui me ouvindo, importa é como vocês estão me ouvindo e aceitando ou não o que nós estamos falando. Isso é que importa. Podemos ir em qualquer lugar. Como eu era viciado e era um zero à esquerda, fora da casinha, as minhas amizades, vocês já sabem como é que eram. Eu não corri com nenhum. Todos eles me abandonaram. Eu passo por eles, cumprimento, converso, mas eles me cumprimentam, até conversam, mas eu não corri com nenhum. E creio que aqui tem alguém assim desse naipe. Porque a pessoa ou é ateu ou ateia, ou porque tem outra religião. Não quero saber. Vou ficar mais restrito. Temos, por que não? É direito das pessoas, porque nós também éramos assim. Hoje nós compreendemos. Então vamos fazer o quê? Eu cometi uma astúcia com aquela pessoa, eu não vou mais falar com ela. De jeito nenhum. Se mete aqui na casa
mensageiros e derrubam a cadeira sem querer ou por querer, mensageiro, eu não volto mais que eu fiz uma vergonha. Não, eu vou lá agora e vou passar pela cadeira e vou cuidar para não derrubá-la. Aí eu fiz uma coisa errada. Vai, conserta, continua, não falar com a pessoa, não desespera, não debanda, porque vai ser violenta. Vamos, estou na aula, meu coleguinha de aula fez isso aqui, eu não quero mais amizade com ele. Não, vamos ter amizade, vamos abrir o jogo para ele, assim. É fácil, mas precisamos conversar. O julgamento, como Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, porque à época não houve julgamento, houve a condenação. Mas se eu passo na frente e alguém vara uma pedra, vara aqui, quebra esse vidro, e vocês saem na rua e dizem assim, cara, já foi tu que julgar essa pedra? Estão me julgando? Eu vou dizer, não fui eu. Beleza? Mas se disser assim, para que julgar essa pedra? Eu já estou me condenando, nem sabe se fui eu. Então, o julgamento é necessário, a gente tem que ser questionado. Foi tu? Não fui. Aí compete a pessoa aceitar ou não. Já passei do horário, estou falando rápido, mas é assim, eu sei que eu levantei muitas polêmicas, talvez alguma dúvida no que eu falei, mas o pessoal da casa vai esclarecer vocês, porque eles têm um conhecimento a mais tempo, e fale com eles. Eu quero agradecer a oportunidade, espero que em breve tempo a gente esteja aqui novamente para ver esses rostos amigos, simpáticos, e possamos estar juntos, se não próximo agora, pelo menos neste mês, pelo menos quando a gente deixar o corpo em casa dormindo, a gente volta para cá e se encontra. Vocês vão atuar lá na Forquilha, vocês vão atuar lá na Praça do São José, porque a gente se reúne e somos destinados para a gente sonha às vezes em cada lugar assim que nunca viu, porque é lá que tem que ir. Aqui está a necessidade, vamos todos juntos. Chega, muito obrigado, que Jesus abençoe, Deus nos ilumine.